Boa noite a todos. Agradecer ao AB Pinheiros, através do presidente Rafael de Souza Lira, da Comissão de Eventos de Cultura, né, por promover mais essa live. E aqui hoje estamos para falar sobre um tema atual, a exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS, seus aspectos práticos, né, que é a questão procedimental, é a questão ainda que gera bastante dúvida de como aproveitar os créditos advindos dessa tese firmada pelo STF. Temos hoje a presença do professor Elcio Chioto. O professor Elcio Chioto é contador formado pelo Centro Universitário Central Paulista, advogado formado pela Unip, mais de 20 anos de experiência na área tributária, atuando por 11 anos na KPMG do Brasil. Então, doutor Elcio, a palavra é toda sua. Boa noite a todos. Boa noite, doutor André, pessoal todos aí da comissão. É um prazer aí poder falar um pouco sobre esse assunto que eu costumo dizer que é um assunto do momento, talvez a oportunidade do momento, né? Quando a gente fala aí de oportunidades tributárias. Obrigado aí a todos pela participação. Estou aqui à disposição para sanear eventuais dúvidas. Posteriormente, caso fique alguma dúvida também, estou à disposição. Estou aí nas redes sociais, então o acesso comigo é bem tranquilo. É um prazer poder falar com vocês, poder participar aí dessas, né, dezenas de lives que já foram feitas pela OAB Pinheiros. Então, realmente, eu estou muito contente, aí, muito satisfeito em poder falar um pouquinho sobre esse assunto. Como o doutor André mencionou, a ideia aqui é não falarmos muito da parte toda de processos, como que foi toda a construção da tese, mesmo porque esse é um assunto que já foi muito debatido, é um assunto que voltou muito à tona depois da decisão agora de maio, né, de 2021. Foi um assunto até que estava um pouco esquecido aí antes, né, da pauta dessa decisão, né, do julgamento aí de 13 de maio. Mas o fato é que a oportunidade está aí, né? Agora é o grande momento das empresas poderem reaver os valores que eventualmente pagaram indevidamente, alguns com ação judicial, outros sem ação judicial. Então, a ideia aqui é trazer um pouquinho desse marco temporal, né, para até colocar todo mundo na mesma página, e depois seguir aí com as questões mais práticas. Trouxe alguns slides aí bem iniciais para a gente falar um pouquinho do conceito, do que é o trabalho, do que é a tese, e depois a gente entra nos aspectos mesmos práticos, falando sobre possíveis situações que eu já vivenciei no dia a dia. Então, esse é um trabalho que eu venho fazendo, né, no dia a dia, e a gente tem bastante demanda, porque muitos não querem fazer o trabalho, outros não querem por algum tipo de conflito de interesse, por talvez ser patrono da ação e não quer fazer o levantamento dos valores. Então, a gente, né, vocês vão ver aí que a gente tem várias situações. Temos aspectos em relação a quais documentos pedir, então vai depender muito do tempo, né, do período que vocês vão fazer o trabalho, né, que a gente vai ter a oportunidade de discutir o trabalho, de fazer mesmo na prática o trabalho. Mas a questão é que depois da decisão de 13 de maio de 2021, nós temos 4 grandes situações aí em relação aos trabalhos de exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS. Então, nós temos, por exemplo, se a gente vier lá do começo, esse é um assunto que vem sendo discutido há mais de 20 anos, né? 15 de março de 2017, nós tivemos lá o julgamento do mérito. Então, lá no dia 15 de março de 2017, restou definido que o ICMS não compõe a base do PIS e da COFINS, e de lá para cá, discutiu-se muito a questão do ICMS destacado ou ICMS recolhido, mas o mérito todo já estava praticamente definido, a gente só estava aguardando aí essa decisão, tanto em relação aos efeitos modulatórios, quanto em relação ao ICMS destacado e recolhido. Depois de 13 de maio, né, após a decisão do STF, a gente teve o quê? Uma decisão no sentido de que o ICMS a ser considerado realmente é o destacado em documento fiscal e não o recolhido. Isso dá um impacto grande, principalmente para empresas que têm vários períodos com
ICMS a pagar, e em algumas situações, quando a empresa tem acúmulo de crédito ali em alguns meses, acaba, né, não tendo débito de ICMS na saída, porém tem o ICMS destacado nos documentos fiscais. Então, dependia muito da situação em que a empresa estivesse, e possivelmente ela teria aí efeitos de diminuição desse efeito tributário aí da recuperação desse indébito. E a partir da decisão de 13 de maio, nós tivemos o quê? 4 grandes situações, que é o que vocês vão vivenciar, que a gente vivencia no dia a dia. Que é o quê? Antes, quem tem ação, propôs a ação antes de 15 de março de 2017, ficou, após os efeitos da modulação da decisão do STF, com o direito de reaver 60 meses da data de propositura da ação. Então, se é um cliente que tem uma ação lá de março de 2010, ela consegue recuperar os valores de março de 2005 até hoje, né, até a data do trânsito em julgado. Nós tivemos 2 situações em que, possivelmente, empresas que ingressaram com ação depois de 15 de março, e aí a gente tem também essa situação de ingressos de ação após 15 de março de 2017, duas situações onde quem tem o trânsito em julgado voltaria 60 meses da propositura da ação, porém, já é um assunto que está sendo discutido e a Receita não tem aceitado, e quem não tem trânsito em julgado, mas tinha ação após 16 de março de 2017. Essa terceira situação, ela acaba caindo meio que na vala comum de quem não ingressou com a ação. Então, a gente tem aí essas situações, e depois disso, o que aconteceu? Nós tivemos a decisão, posteriormente, nós tivemos o parecer da PGFN, né? E aí, no finalzinho de junho, nós tivemos o manual da FD Contribuições, onde a Receita trouxe ali quais são os procedimentos que devem ser adotados para levantamento dos valores, como que se presta essas informações nas obrigações acessórias, e também trazendo de forma mais clara, que era um assunto que se discutiu-se muito, quem não tem ação, precisa ou não entrar com a ação agora para poder reaver os valores. Então, isso, pelo menos, né, no meu entendimento, na minha concepção, isso está definido. Então, quem não tem ação judicial pode reaver os valores que eventualmente foram tributados, PIS, COFINS tributados com o ICMS dentro da base. Então, assim, para a gente mostrar um pouco do que né, para quem não tem nenhum tipo de entendimento do que é a exclusão de ICMS da base PIS, COFINS, eu trouxe um exemplo bem prático, tá? Mas simples quanto isso é a tese. A discussão girou em torno de que o ICMS é receita do Estado e não é receita da empresa. Então, se a gente pegar, por exemplo, uma situação onde a empresa tem uma receita bruta de R$100 mil, com 18% de ICMS, considerando que essa é uma receita tributável para PIS, COFINS e ICMS, a base de cálculo do PIS, COFINS, antes, né, pelo entendimento da Receita, era para ser os 100 mil. Porém, no bolso do contribuinte, né, no caixa do contribuinte, ele só tinha receita líquida de 82, porque 18 ele repassava para o Estado. Porém, ele pagava PIS e COFINS sobre os 100. E aí, com a base agora ajustada, no sentido de que o ICMS não compõe a base do PIS e da COFINS, nós temos uma diferença apurada, que é essa diferença que a gente vai levantar nos trabalhos, recalculando as bases, tá? E vendo, por exemplo, nesse exemplo prático aqui, numa situação hipotética dessa, nós teríamos um recolhimento de R$ 1.665 a mais, e esse valor poderia ser ajustado, a depender, por exemplo, se for uma empresa que não tem ação judicial, voltar a retificar as obrigações acessórias e poder compensar esses valores. E aí isso depende muito de como que vai se dar esse ajuste na declaração, né, nas declarações, porque a gente vai ter aí várias situações. Então, pode ser que seja uma empresa que não tenha pagamento de PIS, COFINS durante vários períodos, e aí nem todo o valor vai ser pagamento indevido. Talvez aí tenha um acúmulo de crédito para poder, talvez, num período posterior,
formar aí um pagamento indevido. Então, cada situação tem que ser analisada de forma distinta. E aí todo mundo se pergunta, mas onde estão essas oportunidades, né? Tem para todo mundo? Então, aqui a gente já verifica o quê? Primeira coisa, primordial, para ter esse tipo de situação nas empresas, nós precisamos ter o quê? Uma empresa que pague PIS e COFINS, ou apure PIS e COFINS, né, que tenha débitos de PIS e COFINS, e ICMS na mesma operação. Então, por exemplo, se nós formos numa empresa que vende sementes, ou vende adubos e fertilizantes, alguns produtos químicos, todos aqueles produtos que estão elencados lá na Lei 10.925, por exemplo, ou outras situações, por exemplo, empresa que vende soja, empresa que comercializa cana-de-açúcar, todas essas operações estão desoneradas pelo PIS/COFINS. E por mais que nós tenhamos ICMS em algumas dessas operações, ou em todas dessas operações, nós não temos valores para reaver. Por quê? Porque nós não tributamos PIS/COFINS na saída. Então, não tem ICMS, por mais que o ICMS seja receita, eu não tive pagamento de PIS e COFINS na saída. Então, a gente já consegue restringir algumas situações. Então, por exemplo, empresas do Simples Nacional, nós não temos. ICMS-ST, para o substituto, nós temos, só da parte que é o ICMS próprio. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o ICMS-ST do substituído, que existe uma tese em volta desse assunto. Mas, basicamente, a operação existe, né, a oportunidade existe em empresas do lucro real e do lucro presumido. Tá? Então, esse é um trabalho que a gente tem várias vertentes de realização do trabalho. Então, nós temos, por exemplo, empresas. Nós vamos nos deparar com empresa que não fez nada. Então, a gente tem condições de fazer o trabalho retificando as obrigações acessórias. Nós vamos ter situações em empresa que tem ação judicial com trânsito em julgado, e aí a gente tem um procedimento totalmente distinto, porque não tem necessidade nenhuma de retificação das obrigações acessórias, mas eu tenho todo um procedimento de habilitação do crédito, então a gente tem todo um procedimento de pedido de habilitação do crédito, ou, a depender da situação, se eventualmente esse valor não puder ser utilizado, nós temos a possibilidade de reaver os valores através de precatório. Então, assim, não existe uma regra, uma receitinha de bolo. O trabalho, ele existe, a oportunidade está aí, mas não é para todas as empresas, né? Não são todas as empresas que possuem essa operação tributária, tanto para o PIS/COFINS quanto para o ICMS. Então, esse é um conceito básico que a gente precisa ter para que tenha a oportunidade. E aí, tendo a oportunidade, a gente precisa avaliar se a empresa tem ação ou não, e se tem ação, se tem ou não trânsito em julgado. Se não tem ação, a gente consegue recuperar pelas vias administrativas. E aí, um conceito importante que todo mundo precisa conhecer é a questão das diferenças de regime. Então, para fins de apuração do PIS/COFINS, nós temos dois regimes. Nós temos o regime cumulativo e o regime não cumulativo. A grande diferença dos dois regimes são as alíquotas e a possibilidade ou não de apropriação de crédito. Então, se nós temos, por exemplo, uma empresa do lucro presumido, a tendência é que ela esteja tributando o PIS/COFINS a 3,65, tá? Então, dificilmente a gente vai ter algum regime cumulativo onde a gente tem ali outras receitas que não sujeitas à cumulatividade, porque na não cumulatividade existe isso. Então, uma empresa no lucro presumido, a gente sabe que o efeito é um pouco menor. Por quê? Porque a alíquota do PIS/COFINS é menor, é 3,65, então, automaticamente, o benefício dessa empresa também tende a ser menor. Nós temos o regime não cumulativo, que é onde nós temos a apuração bem parecida com a do ICMS. Não é uma não cumulatividade igual a do ICMS, mas é uma não cumulatividade, onde a minha saída é tributada a 9,25, 1,5 para o PIS, 7,6 para COFINS. Nesse caso, a nossa operação tende a ter o trabalho tende a trazer um benefício maior, porque a alíquota da saída é maior. E também a gente tem que avaliar o aspecto em relação ao ICMS.
né, uma alíquota de ICMS de 18%, tende a trazer um benefício maior. 18 mais 9, 25 da saída, a junção dessas duas situações tributárias é onde a gente vai ter, eventualmente, um acúmulo maior de indébito. Nós temos também algumas situações com alíquotas diferenciadas, então a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem produtos tanto com alíquota diferenciada, quanto produtos que estão sujeitos à situação monofásica. Então, se a gente pegar, por exemplo, combustíveis, lubrificantes, medicamentos, o PIS e COFINS foi recolhido lá pelo importador ou pelo industrial. Tá? Então, para esses casos, se eu sou um revendedor desses produtos, eu não tenho PIS e COFINS na minha saída, automaticamente eu não tenho benefício. Tá? Uma coisa que eu costumo falar que é muito importante, que eu vejo em relação a esse trabalho, é o seguinte: nós temos o trabalho, né, que quem está aí no tributário há mais tempo, sabe que existe uma oportunidade de PIS e COFINS monofásico para empresas do Simples Nacional. Essa é uma situação, uma oportunidade que a gente tem há algum tempo, né, existe até hoje essa oportunidade, mas hoje a gente encontra bem menos oportunidades do trabalho. Por quê? Porque há 2 anos e meio, muita gente se antecipou e procurou fazer esse trabalho para grandes players que normalmente estavam na cadeia de medicamentos, então farmácias no Simples Nacional e empresas de autopeça no Simples Nacional. E eu vejo, né, fazendo uma analogia com a oportunidade da exclusão do ICMS da base PIS/COFINS, eu vejo que hoje as pessoas não estão dando a devida atenção, devido valor para o trabalho. Por quê? Porque não está vendo ainda como uma oportunidade. E eu acredito que a tendência é que daqui um ano e meio, principalmente a partir de março do ano que vem, quando vai dar os 5 anos, de março de 17 até março de 21, então cada mês que passar o cliente acaba perdendo um mês lá do 2017, todo mundo vai correr para buscar essas oportunidades. Então, quem tiver antenado aí nessa oportunidade, com certeza vai sair na frente, porque existe muita oportunidade ainda, né? Poucas pessoas estão habilitadas a fazer o trabalho, não é um trabalho simples, é um trabalho de detalhe, não existe uma receitinha de bolo, cada trabalho é feito de uma forma, no sentido de que cada operação tem a sua particularidade. Então, a gente pode se deparar com situações, por exemplo, de uma nota fiscal, onde a empresa vende 5 itens, e dentro desses 5 itens, 3 têm ICMS, PIS e COFINS. Dos outros 2 itens, em que pese ter ICMS, são alíquota zero de PIS e COFINS. Então, a gente não pode pegar todo o ICMS dessa nota fiscal e usar para fins de exclusão da base do PIS e da COFINS. Por quê? Porque nem todos os itens da nota sofreram a incidência simultânea do ICMS, do PIS e da COFINS. Então, para essa operação, por exemplo, tem que fazer por item de nota. Então, é trabalhoso. Eu vejo muita gente ainda não se atentando a esses pontos, a esses principais erros, né? Essas principais nuances aí do trabalho. Consequentemente, pode ser que lá na frente, se o trabalho não for reajustado, realmente acontecer esse tipo de incoerência, a conta vai vir lá na frente. Porque hoje a Receita está vendo isso, ela tem 5 anos ainda para avaliar a composição. Então, na prática, como que funciona? Eu tenho uma ação judicial que pega lá de 2005, no exemplo que eu dei, até hoje. Tive o trânsito em julgado agora em agosto de 2021. Então, eu tenho todo esse período para levantar aí de praticamente 16 anos. Eu fui lá, levantei 10 milhões de reais. Eu vou fazer todo o procedimento lá do artigo 98 seguintes da Instrução Normativa, da 1911, habilito o crédito. A habilitação do crédito é uma coisa mais procedimental do que tudo, porque eu vou ter que colocar ali o inteiro teor, o trânsito em julgado, preencher o anexo lá do pedido de habilitação do crédito, coloco tudo isso lá dentro do ECAC, então tem um procedimento para eu juntar esses documentos e subir para o ECAC. E hoje está muito rápido, então o último caso que nós tivemos, o despacho decisório veio em 3 dias,
Então, está sendo muito rápido. E a partir do momento que eu tenho despacho decisório, eu posso já partir para a compensação. Então, esse primeiro momento é o levantamento do valor mais as compensações, a Receita não está nem olhando. Ela vai olhar daqui 2, 3, 4 anos, quando ela for avaliar essas compensações. E aí que está o grande problema. Por quê? Porque se a gente tiver qualquer valor ali levantado com erros, e que, eventualmente, em função de algum erro, a gente levantou um valor de forma indevida, a gente corre o risco que, né, 99,9% de chances hoje, pelo menos os últimos casos que nós tivemos, todos a Receita tem, quando não homologa a compensação, tem vindo com a multa isolada de 50%, do artigo 74 do 9430, né, o parágrafo 17. Então, assim, o problema vai vir lá na frente. Então, vou imaginar um levantamento de 10 milhões. Um caso, por exemplo, prático que eu tive. O cliente levantou lá 9 milhões e 800, mais ou menos, porém, quase 700 mil reais era uma devolução de compra que, pelo procedimento que ele usava, o procedimento errado, ele acabou levantando o valor. Aí nós refizemos o trabalho, levantamos essa situação, discutimos, mas ele estaria, vamos imaginar, compensando aí dos 9.800, 800 mil de forma indevida. Daqui 2, 3 anos, na hora que a Receita viesse avaliar o trabalho, ela falou, peraí, você não tinha 9 milhões e 800, só tinha 9 milhões. O que ia acontecer na prática? Ela ia não compensar os débitos que estavam atrelados a esses 800 mil, então a empresa teria aí um valor em aberto de 800 mil, e aí mais uma multa isolada de 50% sobre o débito não compensado, não homologado. Ou seja, mais 400 mil de multa isolada. E aí, por um procedimento que talvez não foi avaliado de forma correta, traria aí um problema futuro de mais de R$1 milhão. Então, por isso que esse é um trabalho que ele não é tão complexo, mas ele é muito detalhe. Então, a gente precisa se atentar a esses detalhes para que a gente não coloque o nosso cliente em risco. Por isso que eu sempre falo, o trabalho não tem receitinha de bolo, cada caso é um caso, né? A gente precisa avaliar as particularidades de cada cliente. Eu já tive situações, por exemplo, de um parceiro aparecer pedindo auxílio. Na hora que eu fui ver a própria operação da empresa, olha, isso aqui é carne, revenda de carne, a tendência é que a saída é desonerada. Essa pessoa tinha usado um sisteminha, né? Porque hoje a gente acaba usando um sistema, que é outro erro muito grande, que o pessoal acha que só comprar um sisteminha vai conseguir fazer o trabalho, o sistema faz tudo sozinho, e na verdade não é. O sistema estava apurando um débito de 600 mil reais, mais ou menos, mas na verdade o débito não chegava na casa dos 30 mil. Por quê? Porque o sistema estava pegando informações de operações onde tinha ICMS e não tinha PiscoFins. Então, automaticamente, iria se levantar ali um valor de forma indevida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aí, quais são os períodos, por exemplo, de levantamento dos valores? Então, vai depender muito de ter ou não ação judicial. Então, para quem não tem ação judicial, a gente tem, pós 16 de março de 2017, a possibilidade de reaver os valores de forma administrativa. E aí, nós temos acesso às informações de uma forma mais fácil. Então, nós temos já... O DACOM não existe mais, então, desde 2012, foi o último ano do DACOM, mas nós temos FD contribuições, temos XML de notas fiscais, livros fiscais, temos recolhimentos via DARF, temos os débitos já declarados em DCTF ou DCTF Web. Aqui é um aspecto muito importante, porque muitas vezes o pessoal vai fazer a habilitação do crédito e esquece de segregar o período antes e depois do E-Social, que aí é onde eu estou sujeito à DCTF Web, e esses valores, eles são passíveis de compensação com outros tributos, então é a chamada compensação cruzada. Então eu já vi casos, por exemplo, da habilitação não constar isso. Aí depois tem que buscar a forma de utilização desses valores. Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso, porque é uma situação que pode acontecer
de nós não avaliarmos a situação, o cliente não tem muitos débitos para compensar, e aí existe um prazo de 5 anos para a utilização desses valores, da data do trânsito em julgado, que é uma coisa também passível de discussão, mas no administrativo a gente não vai conseguir formalizar a compensação, né, se for um indébito com mais de 5 anos. Então, são detalhes que a gente precisa estar muito atentos na hora de fazer o trabalho. E aí, quando a gente pega situações em que pega um período muito grande, então vamos pegar, por exemplo, de 2012 ainda para frente, está tranquilo, porque a gente tem todas as informações. Mas quando a gente pega antes de XML de nota fiscal, que normalmente é antes de 2009, algumas empresas 2010, e valores em empresas onde a gente tem onde nós temos situações lá de 2002, 2003, aí tem várias outras formas de levantar. Por quê? Porque a gente não tem, e aí não existe sistema para fazer o trabalho, porque não tem sistema que roda FD Contribuições XML, porque não tinha essas obrigações acessórias na data. Então, o trabalho também vai depender muito, e isso é importante, que a gente consiga mensurar os nossos honorários levando em consideração esses pontos, né? Porque muitas vezes, se nós formos fazer um trabalho que pega um período de 2004, 2005 em diante, a tendência é que você vai demandar muito mais tempo para fazer o trabalho do que se fosse um trabalho onde a gente já tem os SPEDs, né? Temos as informações dentro do SPED. Então, nesse caso, o que a gente vai precisar de outras informações? Então, nós vamos ter que verificar, eventualmente, se a empresa se integra, se pegar por balancetes mensais para a gente avaliar ali as receitas, o faturamento. Nós vamos ter situações de pegar por resumo de CFOP. Então, muitos sistemas extraem o resumo de CFOP. Então, às vezes, a gente vai poder pegar esses valores pelo extrato e por resumo de CFOP do próprio sistema, e aí a gente vai precisar avaliar que tipo de informação a empresa tem para poder fazer o trabalho desses períodos, né? Então, assim, se vocês tiverem uma situação, um período antes de 2011, de 2009 em diante, ainda se tiver o XML das notas fiscais, vocês vão conseguir fazer o trabalho, mas antes disso é bem mais trabalhoso, e aí precisa levar isso muito em consideração na hora de mensurar eventualmente os honorários. Aqui uma dica importante, aonde não tem, então, mas onde eu começo a procurar essa oportunidade, né? Setores que não vão ter a oportunidade, setores lá que estão elencados no artigo 1º da Lei 10.925. Então, se a gente pegar frigoríficos, comercialização de soja, feijão, indústria de laticínio, adubos e fertilizantes, revenda de combustível, a comercialização de álcool tem uma particularidade, então, ela é feita por metro cúbico, a Receita não aceita, mas existe uma possibilidade de discussão, tá? Então, para esses tipos de empresas, ou que tenha algum tipo de comercialização com benefício, uma empresa que vende máquinas e equipamentos, que o adquirente, por exemplo, tem o benefício do REID. Então, para quem não sabe, o REID é um benefício onde eu consigo comprar, depois de aprovado, isso aqui é mais para setores de energia, saneamento básico, rodovias, setores beneficiados mesmo, eu compro sem PIS/COFINS. Então, a saída dessa empresa vai ser sem PIS/COFINS. Então, eventualmente, a gente não vai ter a oportunidade para essas empresas, né, para esses ramos de atividade. Então, aqui, por exclusão, a gente já consegue verificar aí aonde a gente vai ter ou não a oportunidade. E aí, como que eu faço, por exemplo, para verificar se a empresa tem ou não oportunidade? Uma maneira simples de fazer essa avaliação é pedindo, por exemplo, uma FD Contribuições da empresa e um XML de notas fiscais. Então, quando você olha ali no XML da nota, você vai conseguir verificar se ali naquela nota, né, aí você vai por item e vai verificar se no item da nota eu tenho PIS, COFINS e ICMS.
Se for uma nota fiscal que eu tenho as tributações do PIS/COFINS e do ICMS, então a tendência é que essa empresa tenha a oportunidade. Então, para quem quer avaliar se tem ou não oportunidade, ou pede alguns XML de notas fiscais, ou pede o FD contribuições, que aí você também consegue lá nos registros C100, né, e depende muito do tipo de empresa, às vezes é cupom fiscal, mas você vai conseguir avaliar ali se aquela operação ela está sujeita à incidência do PIS/COFINS e do ICMS. Tá? Então, é uma oportunidade de tentar buscar e tentar confirmar, né, se existe ou não essa oportunidade. E aí muita gente questiona, mas como que eu faço para buscar oportunidade? E aqui que eu acredito que nós temos as grandes oportunidades. Então, hoje a gente tem várias situações. Então, por exemplo, você pode ter aí clientes internos do escritório, com ou sem ação judicial, que têm a oportunidade. Você tem a oportunidade aí dentro de casa, né? Você pode buscar, por exemplo, prospectando novos clientes, fazendo diagnóstico tributário, que é isso que eu acabei de falar. Ó, você viu lá, é uma empresa que não está dentro daquele rol de empresas que não são tributadas pelo PIS/COFINS. Então, a tendência é uma indústria que tem ICMS e PIS/COFINS. Ó, deixa eu avaliar aí se tem ou não oportunidade. Me passa uma nota fiscal, alguns XML de nota, ou uma FD, uma cópia de segurança da FD contribuições, e aí você consegue avaliar. Então, a gente tem oportunidades, tanto empresas, né, de região, com amigos, parentes. O que eu vejo muito, que o pessoal tem feito muitas parcerias, então tem muitos escritórios, principalmente de advocacia, que não estão fazendo levantamento, então vocês podem buscar e fazer parcerias com escritórios de contabilidade, né, e também de advocacia. Então, eu vejo na prática que tem uma diferença aí entre as duas situações, porque o escritório de advocacia, às vezes, é um cliente interno, onde o escritório é patrono da ação, e ele não tem interesse, até para não ter nenhum tipo de conflito, ele prefere que um terceiro faça o trabalho, então esse terceiro pode ser vocês. E o escritório de contabilidade também, né, que eles não querem ter essa responsabilidade de levantar os valores, às vezes até muito em função de que eles já têm os honorários mensais ali e não querem correr algum tipo de risco de perder esse cliente ou algo do gênero. E aí pode ter a oportunidade de fazer o trabalho considerando aí uma parceria, fazer a 4 mãos, e aí a gente tem essas várias oportunidades aí de fazer o trabalho. Tá? E aí, dentro dessas oportunidades, a gente consegue como? Consegue fazer tanto levantamentos de valores relacionados à ação judicial, então a gente tem aí empresas que têm ação judicial, e aí precisa de alguém para fazer o trabalho, ou eventualmente revisar o trabalho interno. Nós temos situações em empresas que vão precisar fazer o levantamento por não ter ação judicial, e está definido que eu não preciso mais de ação, então é só eu voltar, e aqui é um ponto importante, porque antes de sair o manual da FD, tinha muita dúvida se eu poderia fazer o levantamento de forma global, nos registros lá, AM, onde eu tenho as apurações do PIS e da COFINS. Aí a Receita trouxe o entendimento do manual, que é o manual 1.35, que agora de junho, se não me engano, final de julho de 2021, a Receita trouxe o entendimento falando, não tem como fazer de forma extemporânea no único mês. Tem que voltar, retificar as obrigações acessórias e fazer por item. Então, é trabalhoso. Tá? Tem pessoas que fazem o levantamento, mas não sabem fazer a retificação. Então, aqui também abre uma outra oportunidade. Revisão dos trabalhos, né, de levantamento. Então, vocês podem ter a possibilidade de revisar trabalhos feitos por outras empresas, tá?
E aqui um aspecto importante do quê? De mostrar a responsabilidade do trabalho. Não é um trabalho simples, é um trabalho complexo, e muitas situações podem acarretar aí a questão da multa isolada, do parágrafo 17 do artigo 74 da 9.430. E aqui existem várias formas de cobrança. Então, você pode cobrar honorário fixo, êxito, principalmente pós 16 de março, porque antes, dificilmente a empresa vai querer pagar êxito, porque ela já tem remuneração de êxito para quem tem ação. Nós podemos fazer honorário fixo mais êxito. Então, é muito importante que nós tenhamos uma noção do período abrangido pelo trabalho, para que tenha condições aí de mensurar de forma correta os honorários. E aí, existem várias situações que a gente vocês vão se deparar. Por exemplo, normalmente, nas situações onde eu tenho a sistemática cumulativa, ou seja, empresas do lucro presumido, ou empresas em que pese ser lucro real, tenha produtos sujeitos à cumulatividade, que é os que estão lá no artigo 10 da Lei 10.833, nesses casos, a tendência é que haverá recolhimento indevido ao maior. Tá? Então, 99,9% dos casos, aí ou tem recolhimento indevido ao maior, ou pode ser que o cliente tenha feito compensações para liquidar esses débitos. Então, aí é um outro ponto importante, porque pode ser que o pedido de compensação já esteja homologado. Aí é mais uma particularidade dentro do trabalho, e é mais uma situação que precisa ser mensurada, principalmente na hora da elaboração dos honorários. Porém, na sistemática não cumulativa, a gente se depara com várias situações. Então, a gente pode ter, por exemplo, empresas que possuem débito durante todo o período. Então, a empresa todo mês pagou PIS e COFINS. Então, para essa empresa, todo mês ela vai ter pagamento indevido ao maior. E aí, qual que é o trabalho? Por exemplo, numa empresa, e aqui a gente está falando de empresas onde eu não tenho ação judicial, porque quando eu tenho ação judicial, eu não preciso fazer nenhum tipo de retificação. Mas numa empresa onde eu tive pagamento de PIS e COFINS todos os meses, vamos imaginar que um período de trabalho de 60 meses, eu vou ter ali retificação da FD dos 60 meses, retificação de todas as DCTFs, para a gente poder constituir o crédito. Então, vamos imaginar, numa situação em que eu tinha lá 1 milhão na FD de PIS e COFINS a pagar, mas, na verdade, agora eu vi que não, meu PIS e COFINS não é 1 milhão, é 800 mil reais, por exemplo. Mas eu paguei 1 milhão. Então, eu tenho que ir lá retificar a FD, demonstrando que o meu PIS e COFINS é 800, eu tenho que retificar a DCTF, demonstrando que o meu PIS e COFINS são 800 mil, porém, eu tenho um pagamento de 1 milhão. E aí, a Receita, quando ela cruza essas informações, ela vê que, opa, esse período aqui eu tive 200 mil pago a maior. E aí, eu tenho que fazer os pedidos de compensação. Então, assim, é trabalhoso e demanda tempo e muita atenção, porque não é só levantar os valores. Depois do levantamento dos valores, nós temos aí várias particularidades em relação a monetizar esse valor, né? A pôr em prática todo esse levantamento que foi feito. Então, a gente vai ter situações em que a empresa tem, em vários meses, débito, mas em alguns meses ela pode ter, por exemplo, saldo credor. Então, quando que pode acontecer isso? Vou imaginar que uma empresa importadora, ela tem aí, lá em 2017, 18, o departamento financeiro lá bem antenado, falou, olha, a tendência é que o dólar vai explodir lá para R$6, na casa dos 6. Vamos importar o que a gente conseguir de matéria-prima e fez uma importação gigante. Apropriou, por exemplo, um crédito grande de PIS e COFINS. E esse crédito ele vai sendo escoado na medida que a empresa vai comercializando seus produtos. Ou seja, em alguns meses ou em vários meses, ela pode ter saldo credor de PIS e COFINS. Então, quando a gente refaz o trabalho, não é pagamento indevido. Então, esses valores que estão acumulados de crédito, em algum momento, ele vai se tornar um débito. E aí, nesse momento, é que tem o pagamento indevido. Ou seja, o efeito do trabalho é aumento de crédito. Então, a gente pode ter essa situação. Eu já vi casos, por exemplo, de alunos meus
que fizeram o trabalho e falaram, ah, não, tem 60 meses de perda de compra. E na hora que a gente foi discutir o trabalho, falou, não, esses meses aqui você não tem que fazer perda de compra, é reconstituição de escrita fiscal. Então, é mais um ponto que eu falo, não tem uma receitinha, né? E pode ser que pegue uma empresa, que é difícil acontecer, mas pode acontecer, que praticamente apurou o saldo credor. E aí, qual que é o efeito do trabalho? É aumento de saldo credor, né? Então, você vai ter aí um acúmulo maior de crédito. Então, essas são algumas situações, né, que vocês podem vivenciar no trabalho. Então, assim, a ideia aqui é passar mesmo essa ideia prática, né, o dia a dia do trabalho, porque eu acho que todo o conceito por trás da tese, isso já está muito, muito debatido. Então, para ser bem produtivo, a ideia foi trazer esses aspectos de situação prática mesmo, que vocês não vão encontrar no dia a dia, ou só vão encontrar na hora que tiver aí com a mão na massa fazendo os trabalhos. Então, essa é a ideia mesmo de trazer essas situações práticas. Então, cada caso vocês vão ter que avaliar, né, de forma distinta, e não dá para prever o benefício. Então, a não ser que a gente pegue, por exemplo, uma empresa, você vai avaliar lá a DCTF de todos os períodos, só tem débito de PIS/COFINS a pagar, esse é um cliente que vai dar uma oportunidade de levantar valores com acréscimo legal. Porque esse é o principal ponto quando a gente tem essas diferenças dos itens A, B e C aqui. Porque onde eu tenho acúmulo de crédito, ou seja, meu crédito, meu saldo credor era 100. Depois que eu refiz o trabalho, ele foi para 120, eu não tenho um débito passível de atualização pela Selic. Ele só vai se tornar tive o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, no quarto mês virou o pagamento indevido, então é esse pagamento indevido que ele é passível de atualização. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque pode ser que em algum momento vocês vão se deparar com esse tipo de situação, tá? E mais, né, isso é muito importante até na hora de mensurar os honorários, porque... E até o cliente, às vezes, ele fez uma conta, que eu já vi muito acontecer, o cliente vai lá, ele pega todo o ICMS que ele pagou e fala assim, ah, não, o meu benefício é 9,25 desse ICMS aqui e vou pegar isso todos os meses e atualizar pelo Selic. Não, não é bem assim. Então, cada caso é um caso, a gente vai precisar avaliar as situações práticas de cada cliente. E quais são as principais observações aí na realização do trabalho? Então, esse é o ponto principal, primordial, que todo mundo tem que ter em mente. A operação ela tem que simultaneamente estar sujeita ao ICMS, ao PIS e à COFINS. E quando eu falo operação, é o item do documento fiscal. Então, se eu tenho lá um monte de operação sem PIS e COFINS, porém com ICMS, nós não temos essa operação lá, não temos esse trabalho. Então, é bom a gente também ter esse discernimento, até para não queimar, né, a gente brinca, não queimar o filme com o cliente, e até para não despender tempo, eventualmente, com uma situação que a gente sabe aí que não vai se transformar em honorário, e a gente não vai ter o benefício aí para o cliente e, consequentemente, para nós. Outra situação que eu já vi acontecer e normalmente tem erro, transferência entre estabelecimentos. Então, existem muitas transferências entre estabelecimentos tributadas pelo ICMS, mas transferência de mercadoria entre estabelecimentos não é faturamento, não tem um PIS e COFINS sobre isso. Então, eu tive um caso, por exemplo, de um cliente, ele já tinha utilizado, ele teve o trânsito em julgado em 2019, e aí ele veio utilizando, né, a partir do momento do trânsito, ele, por conta própria, ele utilizou dos valores, e aí quando veio o trânsito em julgado mesmo, quando veio mesmo a decisão de maio, ele só estava aguardando se ia ser o ICMS destacado ou recolhido. E aí, como ficou definido que o ICMS era o destacado, ele falou, agora eu vou habilitar todo o período antes da propositura da ação. Era uma ação
pertinho ali do prazo da decisão do mérito, era 14 de março de 2017, então é um cliente que voltou lá em março de 2012, e quando a gente reapurou tudo, esse período que ele já tinha utilizado deu uma diferença de uns 300 e poucos mil. Aí, mas por que está dando essa diferença? Por que está dando essa diferença? Na hora que nós fomos ver, eles tinham considerado transferência entre estabelecimentos. Então, eles pegaram lá as operações e excluíram o ICMS da base. Ou seja, ficou errado. Devolução de vendas e operações canceladas, a gente tem que tomar cuidado, porque a devolução de venda, por exemplo, no lucro real, né, nas empresas na sistemática não cumulativa, eu apropio o crédito, eu elimino o efeito da saída. Então, as devoluções de venda eu também tenho que diminuir do efeito no cálculo, tá? Eu tive um outro caso que eu já mencionei de devolução de compra, que se você for lá no manual da FD Contribuições, a devolução de compra, você só tem que eliminar os efeitos dos créditos. A empresa emitiu uma nota de saída com CST 01, né? E aí considerou como se fosse uma receita. Para fins de cálculo, não foi faturamento para todos os fins, mas na hora de fazer o cálculo, ele considerou, fez um cálculo por cima, sem considerar por item, pegando lá o valor do ICMS, excluindo da base do PIS/COFINS, e acabou considerando 2 itens que não deveriam, que foi devolução de compra e o PIS/COFINS sobre receita financeira, que não faz sentido nenhum. Então, aí teve um erro também. Então, esse tipo de observação, a gente precisa tomar bastante cuidado. Normalmente, o cliente manda todos os XML das notas fiscais. Então, normalmente, ele manda todos os documentos, e aí tem que tomar muito cuidado, porque ali tem operações canceladas, notas inutilizadas. Então, eu já tive um caso também que eu acabei fazendo o trabalho, tinha notas canceladas, operações canceladas ali. No primeiro momento eu não vi, depois a gente viu, e aí tem que tomar cuidado. A gente expurgou depois os efeitos, mas tem que tomar cuidado, que pode ser que dentro do rol de notas de XML tem XML ali de operações canceladas, notas inutilizadas. Então, essas operações a gente precisa estornar, e quando eu falo que operação cancelada, realmente emitiu a nota e depois cancelou a operação. Então, aí, eu não posso considerar o XML. Tem muita, se você usa um programa, tem muitos programas que ainda não tem essa parametrização. E aqui outra situação é avaliar a questão da apuração do PIS e COFINS. Então, a gente pode ter situações em que eu tenho situações em FD Contribuições com débitos de PIS/COFINS, com créditos PIS/COFINS, ou operação que seja sazonal. Então, eu tenho um período que eu acumulo porque eu produzo e depois eu comercializo. Então, nesse período eu acabo acumulando crédito, e aí depois eu escoo minha produção, e aí que eu tenho meus débitos na saída. Então, pode ser que nesse período aqui a tendência é que vai ter um aumento de crédito, que vai ser escoado depois, e lá na frente ele se torna um pagamento indevido. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. E aí, uma outra dica é o sistema. Então, hoje, para fazer o trabalho, dificilmente a gente consegue fazer o trabalho de forma manual. Por quê? Porque é um trabalho que tem muita informação. Então, você pegar, por exemplo, por XML de nota, você precisa ter pelo menos um software que transforme essas informações em Excel, para você trabalhar, né, no Excel de forma mais fácil. A FD Contribuições, você consegue transformar o TXT também em Excel, então a maneira mais fácil aí é trabalhar pelo Excel. Mas se você tiver algum sistema, o sistema ele traz aí algumas boas funcionalidades, ele ganha tempo, agilidade, mas um ponto muito importante, ele não substitui o nosso trabalho. Então, eu já testei vários sistemas, e tem sistema ainda rodando, né, de forma muito errada. Então, tem que tomar muito cuidado com o tipo de sistema que vai utilizar.
porque não é todo o sistema que está ainda rodando de forma tão, vamos dizer assim, próxima da perfeição, mesmo porque é um assunto novo, né? Que ainda o pessoal não tá correndo ainda atrás e vendo como, que é o que hoje eu vejo, para mim, essa oportunidade, que fala que é a tese do século, eu vejo como uma oportunidade dos próximos 2 anos. Então, quem tiver aí, né, no radar e tiver apto a fazer esse trabalho, a tendência é que vai sair na frente, porque vai conseguir agilidade de fazer vários trabalhos. E é um trabalho que tem uma margem de valor agregado alto, ele traz um benefício econômico para o cliente, então isso também nos ajuda no momento. Então, o cliente não vai ter só um dispêndio, né? Ele vai ter ali uma via de mão dupla ali, ele tem um benefício também. Só que é um trabalho que eu acho que é um momento de ter cautela, né, e muita atenção, porque está todo mundo agora, né, correndo para querer levantar os valores. E agora é o momento de ter calma para, de forma tranquila, lá na frente, não trazer nenhum tipo de problema para o cliente. Então, por isso que eu vejo aí que esse é um momento de oportunidade, mas de muita cautela. E eu tenho percebido aí no mercado que muita gente aí na ânsia de fazer o trabalho, os clientes na ânsia de ter o efeito, porque o cliente não entende, né? Ele está confiando. E aí pode ser que a gente crie uma situação embaraçosa e depois lá na frente a gente tem algum tipo de questionamento e pode ser que o cliente tenha algum tipo de prejuízo. Bom, pessoal, a princípio era isso. Né, a ideia foi mesmo tentar pegar os principais detalhes. A gente tem aí, foi mais ou menos 1 hora de apresentação. Se alguém tiver alguma dúvida, eu me coloco à disposição aqui para responder. Acho que o pessoal foi mandando no chat. André, se você quiser, a gente ter aí um tempo para responder eventuais dúvidas. Perfeito. Bom, primeiramente, parabéns, doutor Elcio, pela explanação, bem claro, bem lúcida, né? Eu tenho algumas questões para colocar, mas vou deixar abrir as perguntas para o pessoal que está nos acompanhando, o pessoal que está participando. Tem algum participante interessado em fazer alguma pergunta? André, antes que as pessoas se manifestem, queria só apresentá-lo aqui formalmente, para que possa fazer as suas considerações. O doutor André é presidente da Comissão de Direito Tributário da nossa subseção. Ele é coordenador da ESA, também de Pinheiros. Tem feito um trabalho excelente aí na frente da escola, organizou vários cursos desde o começo da gestão até agora. É um grande amigo, né? Acho que esse é um título que ele não coloca muito, mas eu faço questão de colocar. E ele é doutor em Direito Tributário pela PUC São Paulo, além de coordenador do IBET, de São José dos Campos. Então, tem um currículo bacana aí, fiz questão de convidá-lo para discutir as questões aí colocadas pelo doutor Elcio, que também tem um currículo muito bacana, tudo para que a palestra ficasse mais completa e as pessoas que assistem pudessem ter um conteúdo mais completo. Então, muito obrigado por ter aceito o convite, doutor André, e devolvo a palavra aí para que possa fazer suas considerações, ou acho que não teve nenhuma pergunta manifestada ainda, então fica à vontade para suas considerações. Bom, como eu falei, a palestra do Dr. Elcio foi muito clara, né? Pelo visto, não gerou muitas dúvidas da pessoal que está perguntando, mas eu tenho algumas questões, doutor Elcio, pode ser? Fica à vontade. Então, a primeira é uma situação que eu vejo de ordem prática. As empresas que, como você até colocou, tinham um saldo credor de PIS/COFINS. Aí vem fazer o levantamento, né? Se tem crédito na exclusão do ICMS da base de cálculo, vai aumentar o saldo credor, certo? De PIS/COFINS. Esse saldo credor, eu posso realizar compensação com outros tributos ou eu faço o ajuste somente com o PIS/COFINS dentro do FD, como você falou, né? Que agora mudou o nome, FD, agora é FD Contribuições. FD Contribuições. Boa pergunta essa aí.
Na verdade, assim, doutor André, em regra geral, eu tenho a possibilidade de todos os créditos PiscoFins deduzir do próprio PiscoFins a pagar. Então, é uma dedução simples de escrita. Apurei 100, tenho um crédito de 500, diminuo ali o meu crédito de 500 para 400, zerei o imposto. Esse saldo que sobra, eu tenho algumas particularidades em situações em que ele pode ser passível de compensação com outros tributos. E aí vai depender do quê? Se é uma empresa exportadora, então eu tenho que ter preponderância de exportação, então os créditos vinculados às minhas receitas de exportação são passíveis de compensação com outros tributos. Possivelmente créditos desonerados do PIS e COFINS. Então, por exemplo, empresa sujeita a alíquota zero. Então, a gente tem lá o artigo 17 da Lei 11.033, que me dá a possibilidade de saídas desoneradas, alíquota zero, por exemplo, eu manter o crédito e compensar com outros tributos. Na prática, vai ser difícil a gente se deparar com uma situação onde eu tenho uma empresa que tem o PIS, COFINS e ICMS, ou seja, eu tenho a exclusão do ICMS da base do PIS, COFINS, que tem saída desonerada. Porque se eu tenho a saída desonerada passiva de compensação com outros tributos, a tendência é que eu não tenho a exclusão do ICMS, porque essa minha saída já foi desonerada, entendeu? Então, eu posso sim compensar com outros tributos, desde que eu esteja dentro ali das previsões. Então, receita, por exemplo, a Zona Franca de Manaus, exportação. Então, tudo que eu tiver de créditos atrelado a essas operações, elas são passíveis de compensação. Mas quando a gente vai para a prática mesmo, dificilmente a gente vai se deparar com uma situação dessa. E aí, aonde que eu acabo recomendando nessas situações? Antes de fazer o trabalho, a gente precisa avaliar essa situação do cliente. Porque, por exemplo, eu tive casos de o cliente não ter realmente como utilizar o débito. E aí, talvez, para esse cliente, compense ele ir pela via do precatório, que talvez demore 2, 3 anos, mas ele não corre o risco de daqui 5 anos o trânsito em julgado, ele não poder compensar, e aí ele ter problemas para fazer isso de forma administrativa, ou seja, judicializar um problema que foi resolvido pela via judicial, entendeu? Então, por isso que eu falo, até parece chato isso, não tem receita de bolo, mas realmente não tem. Porque pode acontecer, por exemplo, um exemplo desse aí, em que eu vou ter o levantamento, mas não vou ter como escoar esse crédito. Perfeito, está claro. Alguém tem alguma questão? Alguém perdeu a vergonha e quer perguntar? Ainda está todo mundo muito tímido. O pessoal está envergonhado ainda, ou alguns já estão assistindo a novela, não sei como está o negócio. Guilherme, quer fazer uma pergunta? Sorrindo aí. Obrigado, professor André. Te dá risada aqui, né? Eu conheço pouco da matéria, vim mais para conhecer, entender mais a respeito dos créditos, né? E gostei da palestra, gostei da matéria. Eu acho que está muito em alta, mas poucos sabem como fazer, né? Esses nuances que o doutor Elcio trouxe para nós aqui. Sim, bem colocado, Guilherme. Acho que o ponto principal é esse. Por isso que no começo, eu fiz analogia com o ICMS, com o PIS/COFINS do monofásico. Que hoje muitos alunos me procuram e falam assim, Elcio, eu queria aprender a fazer o PIS/COFINS monofásico. Eu falo, olha, eu tenho um e-book sobre esse assunto, eu dou ele para você, está até para vender lá na Hotmart, mas eu te dou ele, porque não adianta. Dificilmente você vai encontrar essa oportunidade agora, porque os grandes players já foram. Então, às vezes, você vai pegar ali uma farmácia que já foi feito trabalho, uma autopeça, aí você vai encontrar talvez uma loja de conveniência, talvez você vai encontrar ali um mini mercado, mas na hora que você vai fazer mesmo o trabalho, você levanta lá 5, 8 mil reais, não compensou nem para o cliente, nem para você. Por quê? Porque quem já vislumbrou a oportunidade foi lá em 2018, 2019. E eu estou vendo essa oportunidade agora nessa mesma situação. Pouca gente está vendo com esses olhos. E vai chegar um momento que agora eu preciso correr atrás da exclusão do ICMS. Os grandes trabalhos já terão sido feitos. Então, assim, essa colocação
muita gente não tem comentado sobre o trabalho porque ainda não está sendo feito na prática. Doutor Elcio, qual que é o público-alvo para essa matéria? Público-alvo, você fala de prestador do serviço? Exatamente, de empresas que possam ter esse crédito. É quem presta a venda para outros estados, no caso? Não. Onde nós vamos ter a oportunidade, normalmente são indústrias, e a premissa básica é a operação ela tem que estar tributada pelo ICMS, pelo PIS e pela COFINS. Aí eu tenho a oportunidade. E aí, por exclusão, aquelas empresas que eu mencionei lá, que são desoneradas. Então, eu tenho uma empresa que vende sementes. Essa não tem. Porém, por exemplo, uma empresa que vende sementes, ela tem a alíquota zero do PIS/COFINS com manutenção de crédito. E aí eu posso ter a oportunidade de levantamento de crédito extemporâneo de PIS/COFINS, daquela questão do aspecto de essencialidade e relevância, que a gente tem a discussão dos itens essenciais e relevantes considerados como insumo. Então, uma prestadora de serviço, nós não vamos ter a exclusão do ICMS da base do PIS/COFINS, mas a gente tem a exclusão do ISS da base do PIS/COFINS, que está para ser julgado agora no STF, que na verdade já começou o julgamento, né? A tendência é que termine até dia 27. Então, assim, a gente tem as teses filhotes também, né? Exclusão do PIS/COFINS da própria base, exclusão da contribuição previdenciária, mas o trabalho em si sempre estará na empresa em que tem as três bases. Produto tributado pelo PIS/COFINS e também pelo ICMS. E aí qualquer um, eu falo assim, qualquer um que eu digo que tenha condições de fazer o trabalho, e aí pode ser contador, pode ser advogado, pode ser contador e advogado, não é um trabalho que demanda grandes atuações no tributário, você vai precisar entender o trabalho mesmo para colocar a mão na massa e fazer. Entender, claro, PIS/COFINS não cumulativo e cumulativo, como funciona o MFD contribuições, mas que isso é um conhecimento que dá para adquirir. Quando você fala que dá para adquirir, vou aproveitar aqui, professor André. Isso aí, aproveita mesmo. Você também vende, Elcio, cursos, livros? Como funciona um pouco do seu trabalho? Eu tenho um curso sobre esse assunto. Eu tenho um curso. Se você quiser olhar, ele está o link está na bio do meu Instagram. Meu Instagram é @elcioguiotto. Combinado. Vou te seguir, tá, Elcio? Parabéns, doutor Elcio, pelo trabalho. Prazer. Obrigado. Maravilha, Guilherme. Mais alguém? Mais alguma dúvida, uma colocação? Bom, então, já que o doutor Elcio está cansado, né, dessa brilhante explanação, fazer só uma última pergunta aí para fechar com chave de ouro. Pode ser, doutor Elcio? Pode ficar à vontade, doutor. Estou aqui à disposição. E quando é realizado o trabalho e é levantado um crédito, né, de PIS/COFINS devido à exclusão do ICMS da base de cálculo, como que fica a tributação de imposto de renda, pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro? Boa pergunta essa aí também. Esse é um ponto que a gente tem que tratar com muita cautela, porque é uma outra situação que eu vejo, que o pessoal levanta o benefício e acaba esquecendo de falar para o cliente desse aspecto. E aí isso vai depender muito se a empresa é lucro real ou lucro presumido. Então, se nós estivermos fazendo trabalho numa empresa lucro real, a gente vai contabilizar esse crédito, possa recuperá-lo no ativo contra a receita no resultado. E aí essa receita no resultado, ela é tributada pelo IR, PIS e COFINS. Essa receita no resultado, eu tributo IR, e aí eu tenho também a atualização dos valores. E essa atualização é receita financeira. Então, essa receita financeira também é tributada pelo PIS/COFINS. Então, no lucro real, eu tenho a tributação das 4 bases sobre o valor. Então, ela é uma receita no resultado, tá? Por que tributa no lucro real? Porque lá atrás, eu apropriei o custo de maneira cheia. Então, eu tive o benefício do IR da CS lá no passado. Então, agora eu tributo os 34%, mais 4,65%, né, sobre a atualização que é a receita financeira. Se eu for uma empresa lucro presumido, eu não tenho tributação do principal,
porque eu não usei essa despesa no passado, porém, eu não tenho PIS e COFINS também sobre atualização, porque o presumido, as outras receitas não estão sujeitas ao PIS e COFINS, mas eu tenho 34% sobre a atualização, que aí a receita financeira entra direto na base. Então, vai demandar muito se eu sou lucro real, se eu sou presumido. Então, se eu sou lucro real, eu tributo o principal, o IRCS, e a atualização PIS/COFINS. Se eu sou lucro presumido, eu só tributo a atualização pelo IRCS. E aí, esse é um outro ponto, que é o momento de reconhecimento dessa receita. Então, pelo entendimento da Receita Federal, é no momento do trânsito em julgado. Mas existem linhas de argumentos em que a disponibilidade econômica e financeira, eventualmente, foi só na habilitação do crédito. Então, a gente também nós vamos nos deparar com esse tipo de situação. Tem empresas que estão contabilizando só na medida que compensa. É uma outra linha. Mas isso aí é tudo tese, né? E a gente tem, para você ver como esse assunto é tão complexo. Nós temos uma discussão também em não tributar IRCS, PIS, COFINS sobre a atualização, no sentido de que essa atualização pela Selic ela é mera recomposição do patrimônio. E isso também está pautado aí para ser julgado pelo STF. Então, você vê, né, de uma tese, outras várias oportunidades surgem. Então, esse é um assunto que a gente vai debater aí por muitos e muitos anos ainda, né? Exatamente, até porque a Receita perdeu, mas não quer entregar, né? Então, ela vem colocando dificuldades, vem colocando barreiras aí para o aproveitamento do crédito. Tem equipe, tem a força-tarefa da Receita só para fiscalizar a compensação de PIS, COFINS, então vai dar muito pano para a manga ainda. Nós vamos ter muito trabalho ainda. Muito trabalho pela frente. Bom, doutor Elcio, muito obrigado aí pela atenção, por ter prestigiado a nossa OAB, ter dedicado esse tempo aí para explicar um assunto tão interessante. Doutor Rafael, a palavra é sua aí para as considerações finais. Eu só gostaria de agradecer mais uma vez, doutor Elcio, falamos aí antes de começar. Estou aqui cumprindo um prazo aqui do escritório, mas deixei o tempo todo ouvindo aqui. Eu trabalho na área criminal, né? Então, alguma coisa a gente sempre aproveita. Fiquei muito contente por ter dispensado um tempo aí para contribuir com a Advocacia de Pinheiros, e a casa está sempre aberta. Se tiver um novo tema, quiser explorar aí alguma outra questão, já tem meus contatos, a gente marca aí assim que possível. Bom, muito obrigado mais uma vez, doutor André, cumprimento também. Na verdade, eu que agradeço aí a oportunidade, foi um prazer, né, falar um pouco sobre esse assunto. Rafael, um prazer, né, a gente trocou alguns e-mails, agora nós temos o contato. O doutor André também, já temos aí os contatos. Eu estou à disposição, né, sempre que precisarem. Gosto muito de debater assuntos tributários, eu acho que o tributário ele é um aprendizado diário, né, que eu acredito que também seja nas outras áreas, criminal, civil, porque a gente está sempre aprendendo, né, coisas novas no dia a dia, aprende com quem tem mais experiência, aprende com quem tem menos experiência, então a gente tem que também ter essa humildade de saber que a gente não sabe tudo e está sempre aprendendo. Então, é um prazer aí poder contribuir um pouquinho com o conhecimento, um prazer poder participar aí, né, na OAB Pinheiros, que eu acompanho já há bastante tempo, então, assim, estou sempre à disposição, realmente foi um prazer poder estar com vocês nessa noite, e eu falo que isso é um investimento de tempo, né? Então, a gente está sempre ganhando aí com tudo isso. Então, muito obrigado quem participou também. Espero. Se eventualmente ficou alguma dúvida, eu estou à disposição para conversar sobre o assunto. Certo. Só queria o último registro aqui. Eu já quase esqueci de falar e ia tomar uma bronca depois do chefe. O doutor Paulo pediu para pedir desculpas, né, porque ele não pôde comparecer, estava com outro compromisso, mas pediu para que ficasse registrado aqui no vídeo os cumprimentos que ele mandou. Então, no limite aqui, antes de tomar uma bronca, eu repasso os cumprimentos, tá bom? Doutor Paulo, um abraço.
deixar que eu mando para ele. Boa noite a todos, viu? Muito obrigado. Boa noite, Vou obrigado, encerrar até aqui. mais. Boa noite a Boa todos. semana. Tchau. Todo Até mundo. mais.